Bom, pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui para falar para vocês a real experiência que eu tive, que a gente teve de Paraty. Depois de ter visto muitos e muitos vídeos, né, na internet, no YouTube. Alguns vídeos deram algumas dicas que a gente não gostou aqui, outros falaram mal de locais que a gente gostou. Então, esse é a real experiência de um casal que veio para Paraty, sem nenhum tipo de patrocínio, né? Ninguém pagou nada pra gente falar bem ou mal de nenhum estabelecimento. Inclusive a gente tá indo embora agora, tá? Podia ter pago. Podia, porém. Bom, então o que acontece? Eu fiz alguns tópicos para ser um pouco rápido aqui, ó. Ninguém fala sobre isso. Como é que a gente chegou? A gente veio de São Paulo capital, né? Pela 116 Dutra, e a gente pega uma serra, a Serra da Cunha, né? Estrada Cunha Paraty. Isso. Atualmente eu tô com um carro 1.0 3 cilindros, né? Então é um carro que não tem muita potência. Então assim, na serra ele sofreu bastante, tá? Então se você tiver um carro melhor, vai ser bem melhor a sua viagem, né? Parte já dessa informação. Hospedagem. Aqui em Paraty é uma cidade turística, basicamente turística. A cidade vive do turismo, né? Então pousadas aqui você vê várias em todas as ruas, em todos os locais, inclusive antes de chegar na cidade propriamente dita, né? A gente ficou numa pousada chamada Pousada Paisagem, né? É uma pousada aí considerada 3 estrelas para 4, né? Uma pousada muito boa, bem decorada, arborizada, piscina, sala de jogos, blá 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 blá. Essa pousada me custou R$ 480 a diária, tá? Para 2 pessoas, quarto normal, cama de casal normal, inclusive acho que a cama podia ser até um pouco melhor, um pouco mais confortável, né? Frigobar, TV, um banheiro normal, super normal, tá? Nada demais. Na minha opinião, nada que justifique o preço de R$ 480 a diária. O café da manhã é ok, é bom. Mas não é tão variado como em grandes hotéis, né? A gente também não tem como cobrar muito porque é uma pousada, mas é bem satisfatório, Sem tá? contar que a gente tá no meio da pandemia e aí a gente não pode se servir, vem as meninas que trabalham aqui servem a gente, tudo. Mas bem ok o café da manhã. E assim, se você tiver mais tempo para pesquisar, eu acho que você consegue uma hospedagem mais barata, de um nível até parecido, tá? A nossa pousada eu acho que estava bem localizada. Então aqui em Paraty a gente fez tudo de carro, tá? A gente foi daqui para o centro histórico de carro, para os restaurantes de carro. Todos os locais você consegue estacionar na rua mesmo. Fica só atento às plaquinhas que tem, né? Que é do Paraty Rotativo, que é o estacionamento deles, né? Como se fosse uma zona azul, tá? Então onde tem essas plaquinhas você pode estacionar o seu carro, tá? E é pago, tá bom? Você tem a opção de comprar previamente vouchers para poder utilizar horas, e você tem a opção que, como a gente fez, né? Eu tentei fazer o pagamento, deu erro no aplicativo, falei com um guarda e ele falou que eu simplesmente esperasse o papel. Eles colocam o papel no vidro do carro, tá? E daquele momento para frente ele começa a contar. Então vamos supor, estacionei 7 da manhã e 9 da manhã não colocaram nada no meu vidro, eles não vão me cobrar nada, então você não precisa pagar. Eu estacionei o carro 9 horas porque eu fui para um passeio, voltei do passeio 3 da tarde. O guarda passou lá e só viu meu carro às 10, então ele só vai cobrar das 10 até a hora que eu cheguei, entendeu? Ele não cobra das 9, ele cobra do momento que eu coloquei o papel. Então essa é uma boa dica, tá bom? Bom, a gente fez os passeios pela Paraty Tours, né? É uma agência já famosa, é a maior, a principal daqui. Mas aqui a gente consegue ver que muitas agências trabalham com freelancers, né? Pessoas que trabalham para uma, trabalham para outra. Acaba que, na minha opinião, a qualidade em si não baixa da mais top para menos conhecida, tá? Então assim, se você chega em Paraty, você vai ver um monte de gente oferecendo passeio com panfletos. E na rua principal você vai ver aí algumas agências de turismo. Estrela, Mar e Terra,
Carpe Diem, Tem outras mais. né? Melhores. Aquela lá da costa. E a Paratitu, que é a última da rua, que é a mais bem localizada, que é a mais conhecida. Um exemplo, a gente fez um passeio de escuna, que a gente viu 4 praias, né? Praia Vermelha, Praia Vermelha, Lagoa Azul. Praia da Lula, Lagoa Azul e Ilha Comprida. Isso. Custou R$80. E na empresa lá da Costa, que eu não lembro o nome completo, Soberano da Costa, custava 60. E é basicamente a mesma coisa. A gente só fechou na mais cara e mais famosa porque era a única que estava com disponibilidade para aquele dia, porque ia fazer sol, entendeu? A Soberano da Costa teria para outro dia. Então, se você conseguir se programar antes, você vai pagar mais barato e vai ter a mesma experiência, tá? Falando da escuna em si, é um passeio muito bom. Você vai num barco, que é uma escuna, né? Que tem banquinhos nas laterais do barco, todo mundo junto. Você vai para as praias, você leva suas coisas. Eles falam que é proibido levar água mineral para você beber, que você teria que consumir e comprar lá. Mas na realidade muita gente levou e ninguém confiscou nada, cada um ficou com sua água normalmente, tá? Então, segunda dica para vocês: levem a água mineral de vocês. Dentro do barco custa R$4,50, uma aguinha pequena, tá? Bom, chegando nos respectivas praias, eles dão 40 minutos mais ou menos para você tomar banho. Você desce lá, toma o seu banho e tal, volta pro barco. Então, nesse passeio que a gente foi, foram 4 paradas. As empresas, elas oferecem vários passeios para várias outras praias. Eu, para ser sincero, eu não sei o que a Alana vai dizer, mas eu achei bem parecido tudo. As 4 praias que a gente desceu, parecia tudo igual. Então, não sei se vale a pena muito ir para outros locais. Talvez outros locais mais distantes, menos conhecidos, pode ser que seja uma coisa mais bonita e mais diferente, né? Na verdade, todos os barcos fazem basicamente o mesmo roteiro. Então, enquanto a gente estava chegando, aí chegavam outras escunas, a gente estava saindo, chegavam outras escunas. Então, basicamente, todas as escunas fazem o mesmo roteiro e pareceu realmente as ilhas serem tudo a mesma coisa, entendeu? Então, não sei se faz muita diferença pegar um pacote ou outro. Eles oferecem comida, tá? Eles passam com um cardápio para você pedir o seu almoço. Eles servem você no barco, tá? Eu não achei caro para ser turístico. Eu comi um filé de frango de R$43. A Alana comeu uma moqueca de R$48. Tá muito boa. E é super, hiper, mega bem servido, Muito bem servido, sabe? Assim, se você não tiver com fome, aquele filé de frango dava para 2 pessoas, que vem 2 filézões enormes de frango, sabe? Então pede petisco, tem isca de peixe. O forte aqui em Paraty mesmo é pescado, peixes e frutos do mar. Muito bom, por sinal. Bom, esse foi um dos passeios. O outro passeio que a gente fez foi o passeio das cachoeiras e Alambique, tá? Que também é muito indicado por todo mundo. Eu particularmente adorei, tá? Porque eu gosto muito de cachoeira, né? Aquela águazinha gelada e tudo. Então o que eles fazem? Custou R$100 por pessoa, é um passeio de 6 horas. Você vai num Jeep, tá bom? Tipo jardineira. E aí você chega, eles vão visitar 2 cachoeiras, tá? E um alambique, são 3? 3 cachoeiras. Pedra Branca, Tobogã e o Poço do Tarzan. Tobogã e Poço do Tarzan. Porque Tobogã e Poço do Tarzan é uma só, mas a gente vê 2 andares dela, né? E um alambique, que pra quem não sabe, o alambique é onde fabrica cachaça, tá bom? E no meio do roteiro tem um almoço que você paga, tá? Então, assim, as cachoeiras são muito boas, não são sujas, não são cheias de inseto, que é o que o pessoal fala, leva repelente e tal. A gente não precisou utilizar repelente em nenhum momento. Não tem aqueles borrachudos na água, você toma um banho, parece uma piscina natural de verdade. É muito bom, água bem gelada, mas assim, vá, tome seu banho, não deixe de ir, porque você vai se arrepender, tá bom? Em relação ao tobogã do Tarzan, é uma pedra bem lisa, bem grande, onde as pessoas escorregam, né? Então por isso que chama tobogã. A pessoa escorrega lá de cima e cai numa piscininha da cachoeira. Também é muito legal, tá? Em relação ao almoço desse passeio, é um almoço que você paga, é um self-service que custa R$60 o quilo, né? Não é barato, mas também não é caro para ser turístico. É um passeio que vale muito a pena também, tá? Bom,
falamos dos passeios, dos preços, dos valores, né? E agora vamos falar um pouco aí do centro histórico, tá? O centro histórico nada mais é do que o finalzinho da cidade, chegando no cais, né? Na praia. Que se você pegar um desses passeios, os guias vão acabar falando um pouco da história de Paraty para você, né? E o centro histórico nada mais é do que a história da cidade nua e crua. O centro histórico, ele tem prédiozinhos antigos, tá? E o calçamento, né, são pedras bem grosseiras, assim, pedronas enormes, grosseiras, difícil de andar. Você vai andando olhando por chão para não tropeçar, né, e até torcer um pé, tá? Mas é muito legal, tem muitas lojinhas de artesanato, aquela coisa de turismo mesmo, né? E os melhores restaurantes da cidade estão lá, tá? Dentro do centro histórico você também consegue estacionar seu carro nessas ruazinhas de pedra, também no mesmo esquema de estacionamento, tá certo? Bom, a gente comprou algumas coisas por lá, souvenirs, né, coisinhas para casa, né? Compramos também alguns doces, né? Existem lojas de cachaça, uma delas que a gente foi, que é o Empório da Cachaça. Eles vendem doces artesanais que você consegue ver nos alambiques dos passeios, mas em contramão do que o guia turístico fala, que ele fala que no alambique o doce acaba sendo mais barato, mas não é. No centro histórico a gente achou um pote de doce com mais grama, pelo mesmo preço, e o pequeno mais barato do que no alambique, tá? Então a gente comprou alguns doces lá, para quem gosta. É muito bom, né? Indico muito, tem muita cachaça, todo esse tipo de coisa aí, tá bom? Em relação aos restaurantes que a gente foi, essa é uma parte bem delicada, né? Todo mundo fala do tal do Banana da Terra, né? Que é o melhor restaurante daqui, que falam muito bem e tal e tal. O que aconteceu com a gente? A gente tentou ir por 2 noites, tá? A primeira noite a gente chegou por volta de 8 da noite, a gente não sabia, não conhecia, e realmente não tinha lugar nem mais para pôr o nome em fila de espera, né? Então a gente acabou indo jantar em outro local, que foi no Boteco da Matriz, que é um restaurantezinho próximo da igreja, que oferece comidas a valores mais populares, né? Por exemplo, eu comi um contrafilé por R$35, né? A Lana comeu um bobó de camarão por 40 e pouquinho, 44, eu acho. Isso. Né? Então, fomos bem servidos, foi tudo tranquilo, né? Ela tomou aquele drink Jorge lá, Amado, que é o Jorge Amado, conhecido lá, que é o drink que é feito com cachaça Gabriela. Muito bom, prova. Né? Por um valor até mais acessível, né? 20 e poucos reais. E no Banana da Terra a gente não conseguiu ir na primeira noite. Então a gente tentou reservar para a segunda noite, né? Não tinha. Na segunda noite não tinha mais reserva. Então o que a gente fez? Que horas abre? Abre às 18. Então 18 em ponto a gente estava lá. Aí quando a gente chegou lá tinha 3 pessoas na fila já, né? E a gente tinha 4, a gente colocou o nome na lista, a gente ficou como 5º lugar. A mulher falou que seria 1h30 mais ou menos de espera, né? Então a gente ficou lá, andamos, passeamos, passou 1 hora, passou 1h30, passou 2 horas e o nosso nome continuou em 5º lugar na fila, entendeu? Então o que a gente fez? A gente já estava com um pouco de fome, começamos a ver as dicas no TripAdvisor sobre esse restaurante. Muitas dicas boas, dizendo que a comida era maravilhosa, 100% delas dizendo que preparasse o bolso, porque eram preços realmente absurdos. E algumas, até várias dicas aí falando um pouco mal, não só do preço, como principalmente da quantidade da comida. Dizer que os pratos eram muito caros, né? Mais de 100, 150 reais. E que você não era bem servido. Você pediu o prato, sai de lá ainda com fome e não satisfeito. Então o que a gente fez? A gente arriscou, tinha uma hamburgueria do lado. Vamos comer um hambúrguer para 2, a gente divide só para forrar o estômago, para quando for no jantar a gente ficar satisfeito. Então a gente teve uma grata surpresa. A gente entrou numa hamburgueria chamada Van Gogh, tá? E a gente pediu um dos hambúrgueres maiores que tem lá, que é o exagerado, que vem com 2 carnes, né? A gente dividiu ao meio e, para nossa surpresa, a gente teve aí uma experiência maravilhosa. É um hambúrguer sensacional. Delicioso. O sabor
inigualável, muito bom mesmo. A gente que mora em São Paulo sabe que tem muitas hamburguerias muito boas, né? E eu arrisco a dizer que essa do Van Gogh, ela se iguala ou até supera as melhores de lá. Muito. É simplesmente muito bom. Eu comi, Muito bom. fiquei satisfeito com metade do hambúrguer e eu como bem. E assim, a gente tirou o nome da lista do Banana na hora, Ficamos por né? lá mesmo. Ficamos por lá mesmo, sabe? E assim, eu fiquei desejando comer de novo no restante da viagem. Só não comi de novo porque tinha outros locais que a gente tinha que ir, né? Mas foi muito bom mesmo. O hambúrguer custou R$40. Os menores custam entre 30 e 32. E a gente pediu um para nós dois, né? Um dos guias turísticos nos falou que uma das melhores Jorge Amado, né? Que é o drink da cidade. Um dos melhores feito lá. Preparado Servido lá na Van Gogh, na hamburgueria, né? Não provei o de lá. Então, assim, não fiquem fixos só que falam por aí no TripAdvisor, nos maiores canais do YouTube, né? Que você vai ver que nem sempre eles falam realmente o que é. Muitos deles não estão pagando para consumir em alguns locais, né? Eles estão ganhando para poder fazer a propaganda, tá bom? Além do Van Gogh, a gente teve ainda uma infeliz surpresa com sorvete e uma grata surpresa com outro, né? A gente entrou em uma das sorveterias lá, Mas foi bem aleatória. Foi bem aleatória, nem lembro o nome. Nem eu. Simplesmente custava R$8,90 por 100 gramas de sorvete. Eu coloquei 2 bolas, ou melhor, eu não podia me servir, né, por causa da pandemia. Então a atendente colocou 2 bolas de sorvete para mim, da maneira que ela achou melhor, logicamente pesando um pouco mais, e me saiu em R$22 2 bolinhas de sorvete de sabor normal. Não era tá? bom. Nessa mesma noite do Van Gogh, da hamburgueria, a gente foi numa sorveteria numa gelateria italiana, né, de nome Miracolo, tá? Gelateria Miracolo. A gente foi pescado pelo cheiro, sabe aquele cheiro de casquinha de sorvete caseira, né, docinha? Nossa, muito bom. A gente entrou lá, eles simplesmente trabalham com bolas, né? Então você compra a porção pequena, o copinho pequeno. Funciona como se fosse um batio de latte, só que na casquinha caseira feita por eles na hora. Então o copinho pequeno com 2 bolas R$13, o copinho médio com 2 bolas também 16, e o maior acho que era 20 e o maior de todos 22, algo do tipo, tá? Mas valia muito então infinitamente mais a pena do que a primeira sorveteria. Você pode escolher pela casquinha, que eles não cobram mais por isso. Inclusive você pode até ver eles fabricando a casquinha na hora. E os sabores de sorvete maravilhoso, né? Então assim, eu gastei 16, a Ana gastou 16, a gente pagou 32 por 2 cones com 2 bolas bem servidas, muito bom sorvete, né? Então eu indico bastante. Procure essa gelateria Miracolo, né? Muito bom mesmo aqui em Paraty, tá? Eu vi algumas dicas aí no YouTube falando sobre uma sorveteria chamada Ice Paraty, né? A gente entrou lá, a gente viu 100 gramas custava R$10,90. A gente saiu pela outra porta. Assim, tem coisas turísticas que valem a pena você pagar mais caro para conhecer, mas tem outras que não. E sorveteria é uma delas que não vale, não é? Bom, terminando um pouco da questão do Banana Café, a gente não foi, então a gente não pode falar bem sobre ela, né? Ou mal, né? Mas tirem suas próprias conclusões. Banana Café não, Banana Desculpa, da Terra. Banana da Terra, a gente confunde. Banana Café é um restaurante aqui em São Paulo. Então tirem suas próprias conclusões, vejam o TripAdvisor, vejam as dicas de outras pessoas. Eu tive um amigo pessoal que mora em Santos, que teve no Banana da Terra, ele me contraindicou, ele falou que eu não fosse. Quando eu disse que não tinha vaga, ele disse graças a Deus para você, porque ele falou que não era tudo isso e custava muito caro e não valeria a pena, tá? Outra dica que eu daria para quem está procurando uma sobremesa é uma cafeteria chamada Manu, M-A-N-U, Manu, tá? Que é bem no comecinho do centro histórico, assim que você chega, é um café Manu, tá? Lá eles vendem uma torta chamada torta crocante, que ela é uma torta de doce de leite, tá? Com aquele crocante de açúcar, caramelo por cima, tá? Não era amendoim. Ela custa R$13,90 a fatia,
tá? Era castanha caramelizada. Como ela é uma coisa um sabor muito forte, se você pegar uma fatia para 2 pessoas, a gente não enjoa. Se você comer uma só, você vai ficar enjoado. Mas é muito bom, muito bom, e é um preço muito bom também. Então fica outra dica de sobremesa para vocês, tá? Por último, falando de restaurantes, né? Depois de a gente ver muitas dicas também na internet, a gente foi no restaurante Refúgio. Restaurante Refúgio é um restaurante que fica em frente ao mar ali, mais perto do cais, tá? E é super bem indicado, tá? Mas também é um restaurante de preço mais elevado, tá bom? A gente fez uma reserva no dia anterior, sem problema, não tivemos dificuldade, tá? O restaurante em si tem uma decoração bem exótica, é bem super decorado, é bem bonito. As mesas de madeira, parece aqueles móveis mais antigos, tá? É uma experiência não só gastronômica, como também turística, você ir lá, tá? Assim, pelos valores, a gente comeu algumas entradas. A Alana pediu uma casquinha de siri que custou R$32, né? Uma casquinha individual, vem pouquinho, mas segundo ela vale a pena pelo sabor. Eu pedi um bolinho de arroz, vem 8 unidades, por R$38, também muito bom, tá? Os pratos, a Alana pediu um camarão casadinho, vem 2 camarões bem grandes, tá? São aqueles camarões GG maiores, sabe? Custou R$88. E eu pedi um filé mignon, tá? Que vem um filé mignon com batatas assadas por R$84, tá? Ela pediu novamente o Jorge Amado, custou R$38 o Jorge Amado. Que foi quase o dobro daquele primeiro Jorge Amado que eu provei no primeiro restaurante. Então, assim, vale a pena tomar Jorge Amados de outros lugares que não do refúgio, né? Mais caros, entendeu? Então, assim, e eu pedi um refrigerante, foi R$7,80. E lá no refúgio eles cobram 12% de serviço. Nos outros restaurantes nos foi cobrado 10%, tá? Então tudo isso você tem que pesar. Vale a pena pela experiência, né? Pelo sabor em si, é um prato um pouco mais sofisticado, tá? Mas ele também não é tão bem servido assim, tá? Acho que a gente só ficou satisfeito por conta das entradas. As entradas complementaram o prato, tá? Isso também é importante você saber, tá? A gente não comeu sobremesa nessa noite. Foi a nossa refeição mais cara, na verdade, de todos os dias, né? Bom, em relação a restaurantes, eu acho que é isso daí. Se eu fosse indicar para vocês, eu diria, não deixem de ir no Van Gogh. Sim, de jeito nenhum. É simplesmente fantástico, tá? O refúgio eu acho que vale a pena pela experiência. Vamos dizer que o refúgio fique aí um meio termo entre um restaurante um pouco mais básico e o Banana da Terra. Caso a gente aceita, assim. Vamos dizer, né? Bom, eu acho que é isso, né? Falamos dos passeios, falamos das agências turísticas, falamos dos restaurantes, falamos como chega, falamos aí das pousadas, dos estacionamentos, tá? E assim, por último, para fechar o vídeo, se você tiver a condição de ficar um pouco mais de tempo, você vai ver que mesmo você não se programando, você vai ter aí opções de pousadas e passeios turísticos, tudo na hora. Porque a oferta aqui é muito grande. A cidade de Paraty é uma cidade turística que vive do turismo, né? Não tem bem uma outra forma de renda aqui, tá? Então, assim, a oferta de passeios é enorme, né? A gente viu pessoas oferecendo passeios de escuna que a gente fez por 80 por R$50, né? Certo que não algumas empresas não são regulamentadas, né? Mas vale a pena fazer essa pesquisa, tá? Acho que a única coisa que eu mudaria na minha viagem seria a questão da pousada. Talvez eu tentaria pegar uma pousada um pouco mais em conta, porque não que essa tenha sido ruim. A pousada Paisagem que a gente ficou, uma pousada muito boa, nos deu um conforto muito bom. Mas eu acho que pelo valor que ela cobrou um valor muito alto em relação a que as outras podem oferecer por aqui também, tá? Eu paguei R$480, como eu falei, a diária, e eu ainda consegui um cupom de desconto no hotéis.com, tá? Outra dica bem interessante. Se você estiver vindo de carro, São Paulo, enfim, seu carro tá meio tanque, enche o tanque na estrada, tá? Antes de chegar no estado do Rio. Isso. Em São Paulo, capital,
hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. A gasolina está mais ou menos R$ 4,40. Na estrada, ela está mais ou menos R$ 4,60, R$ 4,70, tá? Quando você chega no Rio de Janeiro, aqui em Paraty, a gasolina está custando R$ 5,89. Então, para você voltar para São Paulo, você vai ter que gastar aí R$ 5,89 no litro de gasolina. O que foi que eu fiz? Eu enchi o meu tanque em São Paulo, ele foi baixando, tá? Quando ele baixou um quarto, eu parei na estrada, enchi de novo a R$ 4,60, cheguei em Paraty e agora a gente está indo embora de Paraty com a gasolina que tem no carro. A gente não vai pagar esse R$ 5,89, que é um preço bem absurdo, entendeu? Quando eu chegar no meio tanque na estrada, eu completo novamente com 4 e pouco. Tá bom? Essa é a dica para vocês. Então eu acho que é isso. Esse é um vídeo mais explicativo aí para quem quer fazer um turismo em Paraty sem gastar muito dinheiro e aproveitando a cidade ao máximo, tá bom? Cuidado com as dicas pagas, as dicas compradas, né? Pessoas que consomem em locais que não pagam para consumir, né? E acabam te dando dicas aí de locais que não são tão bons, certo? No mais, tirem suas próprias conclusões, mas tentem aí seguir essas dicas que vocês não vão falhar, tá bom? Boa viagem, pessoal, e até a próxima. Valeu!